Então, vamos lá. Triste que eu perdi a gravação praticamente da turma inteira, mas enfim. Acontece. Faz parte. Primrose, vamos lá. É, quando na temporada passada a Primrose conseguiu entrar no castelo, nossa, isso parece já que faz tanto tempo, meu Deus. Não sei se você se lembra. Você estava em Hogsmeade, na Vila Bruxa, ali próxima ao castelo, quando então teve a ajuda de uma. Na verdade, você teve aquele encontro com o Odell, se eu não me engano, e depois com a Divina, e vocês conseguiram de fato, com a ajuda dela ali, entrar no castelo. Desde então, a Primrose, ela havia, né, se estabelecido ali no castelo, mas a curiosidade falou um tanto quanto mais alto, depois de ver as estufas de Hogwarts um tanto quanto deterioradas. Primrose resolve fazer uma pequena exploração. Ah, fazia muitos anos, obviamente, que você não frequentava o castelo de Hogwarts. E, apesar da essência do castelo ser a mesma, muita coisa ali mudou. Foi nessa pequena aventura em que a Primrose decidiu começar se aventurando por uma parte em que ela não ia há muito tempo. As masmorras. E existe um bom motivo, né? Um motivo plausível para isso. Os lufanos nunca foram muito bem recepcionados nas masmorras. Na verdade, Primrose, o ambiente todo ali das masmorras sempre foi um tanto quanto amedrontador para a jovem Primrose, né? A Primrose adolescente ali dos seus 13, 14, 15 anos. Você ia até lá para fazer o básico, ou seja, a aula de poções. Depois disso, a Primrose sempre evitou aquela área desde possível. Agora, no entanto, estamos falando da Primrose adulta, a destemida, e que mal teria, então, ela ir explorar as masmorras. Agora, ela sabe que a maioria dos perigos que existem estão fora do castelo e não dentro. Lições da vida adulta. Com base em tudo isso e nesse pequeno raciocínio, você então se debruçou à exploração das masmorras e descobriu coisas um tanto quanto fascinantes. Nos lugares mais. Nos lugares mais estranhos, nos corredores mais sombrios e mais baixos lá daquela região, você encontrou musgos, plantas um tanto quanto raras que realmente não teriam a possibilidade de crescer em outro lugar que não ali. Mas você encontrou coisas maiores do que apenas plantas. Obviamente você passou muito tempo lá embaixo e se deparou com uma estranha sala. Uma sala que não deveria existir. Um corredor que te deu acesso a uma torre. A uma torre baixa, um tanto quanto quebrada. Uma torre completamente atípica que você sequer, nas fofocas mais insanas da sua época de aluna, ouviu falar. Ela te levou de volta, né? Foi um corta-caminho. Você subiu, você nas masmorras subiu um certo ponto, encontrou a torre que te levou novamente para os níveis inferiores. E lá você se deparou com essa estranha construção. Disso a Primrose ainda se lembra bem. Essa estranha construção ela era um tanto quanto chamativa. Ela exibia uma espécie de jacuzzi, um- uma banheira, não sei, que parecia realmente mística. As estátuas em volta por si só são um tanto quanto curiosas e a Primrose não tinha nada a perder, então, por que não?
Assim que você pisou nessa água, nessa banheira mágica, você foi levada para uma outra região, Primrose. Você foi para um lugar completamente diferente daquele que você imaginava encontrar. Um lugar em que a presença da magia era realmente forte. Você, Primrose, está de cara com esse lugar. Um corredor com grandes poças d'água que refletem não o seu próprio reflexo, mas sim algo maior. Refletem o universo. E esse corredor, apesar de estreito, ele é extremamente alto e quase não dá para ver o teto de tal lugar. Incrível, inclusive, pensar que o subterrâneo do castelo poderia abrigar tal lugar. Você tem duas opções, Primrose. Você pode continuar para ver aonde esse corredor vai dar, ou, claro, você pode voltar. O que você faz? Ou também, se quiser dividir o que se passa na sua cabeça nesse momento, fique à vontade. Bom, pensando como a Primrose, ela é um pouco medrosa, sempre foi, ainda na vida adulta, então ela dá poucos passos ao redor, ela olha e ela nunca viu nada do tipo e tá encantada e um pouco receosa também. Mas ela se sente instigada em continuar para descobrir o que é isso, então ela vai. Perfeito. Engolindo o medo, você segue adiante. E esse estreito corredor, ele te leva até um lugar igualmente mágico e encantador. Esse corredor, ele se divide, você dá exatamente nessa área, uma verdadeira divisória, mas dessa vez aberta. Você percebe que é uma estrutura muito antiga e a própria arquitetura, ela difere muito daquilo que o castelo, né, que as partes superiores do castelo demonstram. Inclusive parece ser uma arquitetura de outra região, de outro país. Sabe quando as coisas ficam muito desconectas, realmente causa uma estranheza. Você percebe que esse corredor aberto, né, no qual você entra, ele te mostra lugares estranhos, enigmáticos, para dizer o mínimo. O primeiro deles, à sua esquerda, te leva numa espécie de altar. Você consegue ver de lá uma espécie de altar de pedra e em volta um jardim com as plantas das mais estranhas possíveis. Do seu lado direito, esse corredor aberto, ele dá acesso a um portal. Um portal que brilha enigmatoriamente, mas ele parece, nesse momento, desativado, né? Se fosse um objeto trouxa que precisa de energia para funcionar, a ligação que a Primrose poderia fazer é que ele estaria fora da tomada. E por fim, o último lugar que o corredor, né, dá reto é a continuação do jardim também, né, repleto de plantas esquisitas, mas ele dá para uma parede que parece ser toda ornamentada. É uma parede que parece conter desenhos ou runas que da distância em que você está não dá para ver muito bem o que você faz. Quero ir pro jardim e ver se eu consigo reconhecer alguma das plantas que estão ali. Teste de intelecto, por favor. Um D6, não sei se você lembra. Um Sim. D6 mais o seu atributo.
O lugar ele é incrivelmente silencioso e você não consegue ouvir nem as bufadas de ar que passam por essa câmara subterrânea. Ela é tão grande, né, colossal a sua visão que realmente causa muita estranheza como um lugar desse pode existir embaixo do castelo. Você se aproxima das plantas e não reconhece nenhuma delas. Elas são de formatos estranhos e você se pega surpresa ao imaginar que tal flora pode existir em um lugar em que você não esperava ter nada de novo. Afinal, você foi ali para ensinar. Mas você vê que os objetos têm. O castelo, ele tem muita coisa ainda para ensinar para você também. Vocês então se vê naquele meio, naquele altar, é um altar de pedra que cabe perfeitamente um corpo deitado em cima dele. E em volta tem todo esse jardim com as mais estranhas e esquisitas plantas. Algumas delas se mexem conforme você passa, algumas se recolhem, outras se abrem para você. Estranho, mas você ainda está uma distância, digamos, segura dentre elas. O que você faz? Eu quero passar pelo jardim, eu não quero mais mexer com essas plantas, não. Se você passa por ela e vai. Você volta ou vai em direção ao altar? Ao altar. Tá. Lá você percebe que existem algumas runas gravadas no altar. Claramente parece um lugar muito mais antigo do que Hogwarts, porque não era possível que existissem ali tradições como essa. Afinal, Hogwarts foi fundada pelos, né, famosos donos, né, das casas e nenhum deles tem notícia de cultuar algo desse tipo. Você se dá conta, Primrose, que parece um altar sacrificial. Jesus amado, eu quero voltar, quero ir embora desse lugar. Assim que você se vira é, para chegar de volta nesse lugar que eu tô mostrando, que são os corredores abertos, você percebe que tem uma mulher ali. Uma mulher, é modo de dizer, na verdade, trata-se mais de uma senhora. Ela parece ser muito velha, meio corcunda até. Ela anda apoiada em uma bengala e ela chegou ali sem fazer nenhum tipo de barulho pra você. Ela tá te olhando. É como se ela duvidasse se você realmente existisse ou fosse apenas algo da cabeça dela. Você percebe que ela tá forçando muito a visão pra tentar te olhar. Ela tá bem no meio dos corredores, né, da divisória entre os corredores. Vou falar com ela, vou perguntar o que ela tá fazendo ali e se ela sabe que lugar é esse. Se aproxima dela. Ela tá com meio mal vestida, assim, uma roupa maltrapilha mesmo. E com uma voz meio rouca, como se ela não falasse com alguém há um tempo considerável. Fala: Você. Você é de verdade, minha querida? Você está aqui há quanto tempo? Ah, há pouco tempo, eu acabei de chegar, na verdade. Mas esse lugar, ele. Ora, como você acabou de chegar em um lugar que não existe? A senhora também não existe? Ela olha para as mãos e como se realmente houvesse uma dúvida. Você pega ela meio de surpresa. Não, não, não é isso.
E aí você escuta uma voz de um homem ou de uma criatura, é uma voz forte e parece ser uma voz masculina, atrás dela falando: ela não deveria estar aqui. E aí você não vê mais nada. Quando você acorda, Primrose, ou melhor, quando você recupera a consciência, recobra a consciência, você está de volta nas masmorras que você havia explorado há pouco. E você se sente perdida, até mesmo amedrontada, porque você não sabe o que aconteceu, você não faz noção de quanto tempo você ficou apagada. Mas você se anima quando escuta uma voz um tanto quanto familiar. Você escuta a voz do Odell, o colega que você fez por um curto período de tempo até tudo aquilo se acontecer. Na verdade, a sua noção de tempo foi completamente perdida e para você não existe diferença entre o que acabou de acontecer, afinal você entrou há poucos dias no castelo. Entretanto, assim que você escuta a voz do Oda, você escuta também outra coisa. Algo maior. Você se levanta, percebe que a sua roupa tá molhada e vê que nesse lugar específico das masmorras em que você se encontra, existe muita umidade e também goteiras. Goteiras de água. Isso fez com que poças se acumulassem ao redor dos seus pés. E o Odell, ele aparece, vocês se entreolham por alguns instantes e você trava, horrorizada de medo, com a expressão de horror no rosto dele. Antes mesmo de ter a oportunidade de se virar para trás, você escuta o barulho de algo gigantesco se arrastando atrás de você. Você se vira para olhar qualquer que seja a monstruosidade, né, por puro reflexo, e vê o reflexo na poça d'água, antes de conseguir olhar a criatura com seus próprios olhos. E imediatamente você é, então, petrificada pelo basilisco, sem conseguir distinguir exatamente que criatura era aquela. Vê apenas um réptil enorme. E não tem sorte para saber exatamente o que aconteceu com o Odell naquela oportunidade. Pelo tempo a gente não vai conseguir estender a cena. Ela era para ter sido uma das primeiras ali a ter acontecido. Mas o fato é que você acorda, então, na enfermaria de Hogwarts, completamente perdida com a noção do tempo, preocupada com o Odell e sem entender o que você viu ali naquele lugar em que a bruxa, aquela senhora de idade, falou que não deveria existir, a famosa sala que não existe. Bom, pela questão do tempo, a gente vai ter que encurtar a nossa cena para isso.